Olha, mais uma vez nós estamos aqui no Prevencor e, como sempre, o nosso objetivo é falar sobre qualidade de vida, promoção à saúde, prevenção, com dicas importantes e que vão fazer a diferença no seu dia a dia. Hoje, o Dr. Benito Garbellini Júnior está aqui conosco mais uma vez, gentilmente trazendo as suas informações e, claro, as dicas especiais para que a gente possa colocar em prática. Não só ouvir, né, mas sim colocar em prática, para a família toda. E nós estamos num espaço aqui recém-inaugurado, não é? E é um espaço amplo e que tem um objetivo também muito especial. Não é isso, Dr. Benito? Seja bem-vindo mais uma vez ao nosso programa. Obrigado novamente pela sua vinda até aqui, Lins. É uma delícia estar junto com você. Esse seu programa, como sempre, é bastante instrutivo, né? A ideia desse espaço é nós podermos nos reunir, contando com alguns cardiologistas e alguns outros clínicos, né, endocrinologistas, com a finalidade de aprimoramento, né? Esse é o objetivo principal dessa sala. É um anfiteatro muito simples, mas é bastante acolhedor. Na verdade, é um espaço reservado, né, para que vocês possam se concentrar nos temas discutidos, nas avaliações e, claro, no desenvolvimento, não é, da técnica e, claro, da especialidade também. Então, o espaço reservado é fundamental no dia a dia corrido de vocês, né, doutor? Sem dúvida. E você pode atrelar algumas coisas como teleconferência, né, e poder ter a participação de colegas. É um custo mais baixo, porque isso está dentro da previsão da clínica. É muito interessante isso daqui e deve ser amplamente utilizado. Faz a diferença. Eu acho que sim, é muito agradável, né? Muito bem, nós estamos falando já que entramos no assunto de aprimoramento, evolução, não é, da especialidade em cardiologia. Vamos aproveitar a oportunidade hoje e falar sobre as gestantes. Vamos falar sobre a cardiologia direcionada à gestação, não é, à mulher grávida e ao também planejamento familiar. E seguindo sempre diretrizes da Sociedade Brasileira de Cardiologia. A evolução é constante e hoje nós temos a oportunidade, não é, de presenciar momentos especiais da mulher que deseja engravidar e, claro, ressalvas são importantes, mas ela pode hoje. Hoje é mais tranquilo do que já foi um dia, não é, doutor? Com certeza. A tecnologia, tanto de diagnóstico como de tratamento, veio possibilitar a futura gestante portadora de alguma cardiopatia uma possibilidade maior de ter êxito nessa gestação, né? Alguns tipos de cardiopatia não implicam em grandes riscos gestacionais e muitas vezes as mulheres acabam ficando receosas, mas é até muito satisfatório poder tranquilizá-las num grande número de patologias. Porém, existem algumas, principalmente as valvulopatias e as taquiarritmias, que são arritmias rápidas do coração, onde ainda existe um certo temor verdadeiro com relação ao risco durante a gestação ou até mesmo durante o trabalho de parto ou eventualmente a cesárea. Na verdade, a preocupação é muito grande porque não só o risco, né, da saúde, da vida da mulher, mas da criança também. Então nós temos que pensar em duas vidas, né, nesse momento. Sem dúvida, é sempre um binômio, mãe e filho, eventualmente filhos, no caso de uma gestação múltipla, né? Mas a preocupação sempre é com os dois, né? No sentido de você levar mais próximo do tempo correto de nascimento um nenê e conseguindo manter a mãe com um equilíbrio, né? Para que os dois comecem uma nova fase juntos, né? O acompanhamento é multidisciplinar, na verdade, né? Não só ginecologista, obstetra, mas o cardiologista, acompanhamento permanente, dependendo do caso. Exato, existem situações, eu esqueci de mencionar também a questão da pressão alta, que é extremamente importante, né? Então existem situações onde a gente deve estar muito próximo para poder dar um acompanhamento adequado, né? Em relação à pressão alta, acho que é importante a gente frisar um pouquinho mais, porque pode acontecer não só em mulheres já diagnosticadas, né, com cardiopatia, mas aquelas que até então não sabiam, né, que haveria algum problema e na gestação é possível detectar e acabar desenvolvendo. A pressão é algo
que os obstetras estão muito atentos, são eles que fazem esse diagnóstico durante a gestação, o primeiro diagnóstico durante a gestação, e isso ocorre realmente independente de já existir ou não a pressão alta previamente à gestação. É uma situação bastante complicada, mais para o feto do que para a mãe, mas às vezes os dois apresentam um risco altíssimo de vida, muitas vezes sendo necessário a interrupção prematura dessa gestação para que possa ter oportunidade de sobreviver o nenê e que o risco da mãe não fique tão elevado, né, a ponto de causar algo mais grave. Como o estresse é inevitável. Numa situação normal, né, a gestação já é estressante por si só. Agora, quando existem problemas como esses, então, é claro, como eu disse, o acompanhamento permanente, constante, para até tranquilizar a gestante. Isso. Hoje também, com o desenvolvimento das medicações, é possível um tratamento muito adequado na questão da hipertensão, principalmente, que tem bastante tipos de remédio. Nós podemos manter um controle muito satisfatório. Às vezes o nenê nasce um pouquinho menor do que o adequado, mas isso não vai influenciar muito na evolução da criança, né? Existem algumas situações que acabam fugindo do controle, a mãe pode chegar até a eclâmpsia, que é o termo correto, por uma emergência hipertensiva, onde a pressão, além de ser muito alta, ainda vai cursar com alterações neurológicas, com possibilidade de um intenso sofrimento fetal, né? Onde a alternativa é uma cesárea de emergência, mas o conjunto está em um sofrimento grave. Então, o acompanhamento próximo, as medidas todas necessárias, elas visam não chegar nesse ponto tão grave, resolver, interromper a gestação um passo antes desse momento tão crítico que muitas vezes acaba perdendo um ou outro, ou até ambos, né? O que é um momento de extrema felicidade vai para uma situação de extrema tristeza. Isso tudo independentemente da idade, porque as pessoas associam muito, né, a gravidez ou prematura, né, uma menina muito nova, ou então em idade avançada. Mas independentemente da idade, o que importa mesmo é o estado fisiológico da mulher, principalmente no que diz respeito à alimentação, à atividade física, aquilo que a gente sempre fala aqui. Na gestante não é diferente. Eu acho que a característica da gestante ela mudou muito, né? Hoje nós temos gestantes acima de 40 anos num volume considerável, né? Essa mudança ela é social e ela não tem volta, e de certa forma ela é benéfica, mas ela traz junto com ela alguns riscos, né? Como no caso da hipertensão, alguns tipos de malformações. No que tange exatamente a incidência da eclâmpsia ou da hipertensão na gravidez, ela parece ter uma correlação forte mesmo com uma gestação muito precoce ou com mulheres de maior idade, né? Mas isso não necessariamente. Às vezes uma mulher em idade, vamos dizer assim, adequada, né, mais comum, também pode desenvolver esse quadro. Existe uma ligação grande com a questão da ingesta de sal, isso parece ser um fator bem intensificador do quadro, né? Então vale a lembrança de que o sal é um inimigo da hipertensão, precisa ser utilizado numa quantidade realmente muito baixa, né? E naturalmente alguns hábitos de vida, como às vezes o tabagismo, às vezes a gestante está fumando, isso também é um fator que é predisponente, né? Existe também a questão da obesidade, às vezes a gestante tem uma previsão de aumentar de peso, sei lá, 8 quilos, né, ou 10, acaba aumentando 20, e isso é um fator que vai favorecer o acontecimento da hipertensão, né? Então é mais ou menos o que a gente faz no nosso dia com as pessoas não gestantes. A gente tem que transportar isso para aquele momento
que vai durar em torno de 9 meses, então tem que haver um grande investimento pessoal mesmo, né? Para de fumar. Dedicação total. Sem dúvida, sem dúvida. Isso vai contribuir para que o final seja o mais brilhante possível, como é o desejado mesmo. O que me chamou a atenção, né, nas diretrizes é que eles citam bastante o planejamento familiar, que obviamente deveria fazer parte da rotina e da filosofia de vida de todos nós, mas especialmente na mulher portadora de cardiopatia. Esse planejamento, quanto antes, melhor, né, doutor? Uma vez que a mulher saiba ser portadora de uma doença cardiológica que envolva algum risco durante a gestação, de fato tem que ser conversado com a família, né, com o pai, com o esposo no caso, né, para que ocorra de comum acordo essa gestação. De fato envolve um risco maior do que o normal previsto para a idade sem doença, mas é possível que seja controlável e que com as medidas adequadas chegue a termo um nenenzinho, né? Às vezes a gente vê situações até extremas para se conseguir atingir o objetivo de gerar uma criança saudável, porém você vê que o resultado acontece quando bem planejado, quando bem estruturado, um obstetra ciente das condições, né? O cardiologista também conhecedor das dificuldades. Esse pessoal trabalha junto e consegue levar a termos algumas gestações que há talvez 15 anos atrás seriam impossíveis de acontecer, né? Então o planejamento nesse sentido ele é muito importante, até num determinado momento que infelizmente existe uma contraindicação, onde não dá, o risco para a mulher e para o nenê é tão grande que seria uma irresponsabilidade, né? Então você planejar envolve isso também, quantificar o risco da mulher, quantificar o risco do nenê conseguir chegar a termo, né, para nascimento, e avaliar se vale a pena esse risco, né? São vidas que a gente tem que pensar muito. E na verdade agora, pensando, né, em toda essa situação, a gente acaba pesquisando e também ficam aqueles mitos, né, dúvidas, mitos, o que é realidade, o que é verdade, o que acontece no corpo da mulher, para a gente finalizar aqui, doutor, até o momento do parto, que eu vi que alguns médicos, né, já preconizam o parto natural, que seria menos arriscado do que a cesárea pela perda de sangue, a quantidade de perda de sangue. Então, o corpo da mulher todo passa por uma transformação, fluxo sanguíneo, na hora do parto, como esse coração fica, né? Qual é a realidade dele durante esse período? De alguma forma, existe uma sobrecarga no corpo feminino, já que a circulação vai se fazer via placenta, para o nenê via placenta, cordão umbilical, né? E isso ele não está previsto na rotina da mulher, certo? Isso vai produzir uma sobrecarga no coração. Em parte, isso explica os riscos que a cardiopata corre durante a gestação. Existe também uma mudança no volume sanguíneo e nos componentes do sangue, em termos de quantidade de plasma, quantidade de hemácias e tal, de tal forma que o sangue ele pode em alguns momentos estar mais espesso do que o que seria adequado, em outros momentos estar com um nível plasmático, uma volemia mais aumentada do que adequado. E essa situação durante o parto ou a cesárea pode representar um risco maior, né? A opção, de fato, ela leva em conta o tipo de cardiopatia que se tem, né? A importância que o trabalho de parto, por exemplo, ou a dor do trabalho de parto, embora ela possa ser reduzida com analgésicos, né? Mas o que isso vai influenciar na descarga de adrenalina em cima do coração, né? E no momento em que em que o obstetra retira a criança
desconecta a criança do sistema cardiovascular da mãe, né? O que isso vai representar de impacto sobre a mãe, porque ela ficou ali 9 meses com uma criança que ocupou um certo volume abdominal, né, dificultando a respiração, reduzindo a volta do sangue da parte inferior para a parte superior, por isso que costuma inchar um pouco, né? E de repente nós tiramos esse obstáculo, entre aspas, a esse fluxo, diminuímos a resistência do coração porque tira o cordão umbilical e a placenta, mas esse impacto todo ele pode ser feito um pouco mais gradativo no parto, ou talvez um pouco mais rápido na cesárea, mas no parto você tem a dificuldade do trabalho de parto em si. Força, cara. Exatamente. Então, eu acho que não existe uma situação que seja ideal. Ela vai ter a ideal pro problema que a mãe apresenta, né? A melhor opção pro problema que a mãe apresenta, que pode ser um parto normal, talvez um pouco acelerado, né? Ou uma cesárea mesmo, mas vai depender do caso da mãe, do problema que a mãe tem. Na verdade, se a gente pudesse resumir aqui, é o que acontece, acho que na vida de todos nós, né? A vida é essa surpresa, por mais que a gente possa planejar, sempre acontecem, né, situações inesperadas. O importante mesmo é conhecer todas as possibilidades, ter uma equipe acompanhando para que tome o caminho adequado, dependendo da reação do organismo. Por mais que a gente faça o planejamento, na hora acaba sendo tudo diferente. Como é a vida de todos nós, né? Por isso que organização, planejamento, fundamental. Por mais que se planeje, realmente, dentro do próprio planejamento está previsto algumas mudanças, né? E é fundamental, quer dizer, o primeiro contato com o obstetra, ele faz parte da avaliação do obstetra, verificação da pressão, avaliação cardiológica. Muitas vezes eles não vão ter a habilidade de chegar a um diagnóstico mais complexo do ponto de vista cardiológico, mas eles vão poder suspeitar que algo não está bem, né? E aí uma avaliação cardiológica pode ser mais determinante de que se existe ou não um problema. Esse é o primeiro passo do planejamento, certo? Descobrir que existe um problema. Muitas vezes vão se descobrir a presença de problema na hora do parto. Então, às vezes, a gente já teve a oportunidade de ver gestante que vai ao parto e faz um edema agudo de pulmão, né? Que é água no pulmão de forma abrupta e, bom, se faz a cesárea e tal, mas a mãe fica naquela situação difícil, e aí você vai avaliar, investigar, e tem um estreitamento da válvula mitral, por exemplo, que passou desapercebido, né? Não foi adequadamente avaliado ou quantificado, e durante aquele esforço todo do trabalho de parto acaba fazendo uma complicação gravíssima, né? Que pode melhorar, claro, mas também pode não ter muita saída, né? Então, primeiro saber se existe a cardiopatia, certo? E caso ela já exista e já tenha noção, antes de engravidar, conversar com o obstetra direitinho, conversar com o cardiologista para fazer o tal do planejamento que a gente acabou de falar. Com tudo isso feito, aí dá para quantificar o risco, né? Trabalha literalmente em equipe, né? Então fica aqui o nosso recado para as mulheres que estão se organizando para esse momento tão especial, né? A jornada por uma nova vida que chega ao mundo, e a mulher sente muita necessidade, né? A maioria delas, pelo menos, de passar por esse momento. Então que possa ser planejado, aquelas que já estão gestantes, que possam prestar atenção um pouquinho na nossa conversa e sair em busca, se não foram ainda, né, de uma parceria, que na verdade é uma parceria com todos os profissionais da saúde. Acho que esse aqui é o nosso maior recado, o principal recado. Nós falamos em todas as situações, né, das nossas vidas, e a gestação, a mais linda delas, se a gente puder dizer assim, também tem que ser avaliada com muito carinho e levada muito a sério. Não é tão simples quanto parece. Exatamente, eu acho que o recado é esse, né? Quem se encontra em faixa de risco, quem tem familiares com problemas graves, né? Precisa sempre
tenha certeza que não existe algum envolvimento. É importante, né, você entrar bem preparado para fazer alguma coisa, a chance de sucesso é maior, né? Eu acho que vale a pena. E mesmo que a gente descubra que eventualmente não é possível seguir uma gestação ou ter uma gestação pela presença de alguma doença, eu acho que isso, se descobrir antes de se passar mal, de estar no meio da gestação e ter aborto e tal, é ruim, mas é muito mais tranquilo, né? E é muito mais, dá pra gente elaborar mais essa questão de não poder ter uma gestação. Eu acho que é melhor para a mulher elaborar isso antes do que durante a gestação ter um aborto, ou então chegar nos 9 meses e o nenê falecer, né? Ou a cabeça do pai, da família com a mãe que vem a falecer, né? Isso é uma tragédia, né? Uma tragédia. Então é muito importante que a gente procure ter segurança que está bem, né? E o primeiro passo é esse contato com os obstetras, né? Lembrando, destacando para eles o risco que existe. Em casa tem infartado, em casa tem pessoas com doença de válvula, quer dizer, essas informações ajudam o obstetra a tomar a opção de acompanhamento, de sugerir um acompanhamento. Doutora, eu tenho só que agradecer mais uma vez a oportunidade. A conversa sempre vai fluindo e aqui a gente já fica imaginando, né, essa situação toda, sempre levando em conta a saúde, a felicidade, a tranquilidade, que é o trabalho, né, de toda a equipe aqui do Prevencor, sempre pensando nisso em primeiro lugar, da família inteira. E assim, né, felizmente, com todos os cuidados, começa uma nova trajetória, uma nova família, chegando à família Prevencor também, acompanhando a família toda, que é o objetivo principal de vocês. Doutor, muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço a sua gentileza, né? E acho que é fantástico essa parte da gente poder contribuir com alertas, com lembretes, né? A vida é tão corrida, nós temos tantas preocupações e, por incrível que pareça, muitas vezes a nossa saúde acaba ficando relegada a um segundo, a um terceiro plano. Mesmo a questão de gestação, né? A mãe hoje, ela trabalha tanto fora e dentro de casa que ela acaba cumprindo o básico às vezes, e às vezes nem o básico, não vai fazer o pré-natal também, existe muito isso, infelizmente ainda existe, né? Então são coisas que são muito importantes para todo mundo, com certeza. Muito obrigada e até a próxima, doutor. Até a próxima, obrigado também. Olha, você continue acompanhando a nossa programação, porque na semana passada nós falamos com uma fisioterapeuta, né, justamente sobre a questão das gestantes, dores, osteopatias. Então nós conversamos e hoje damos sequência, mais uma vez abrindo espaço para as gestantes que acompanham a nossa programação. Muito obrigada e até a próxima.